E antes de encerrar, nós voltamos a falar sobre a crise na Venezuela. Nós dissemos agora há pouco que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, teria publicado numa rede social que o Brasil pode reagir a agressões à soberania do país. Mas o ministro esclareceu que a declaração não é de autoria dele e foi publicada num perfil falso. Por esse erro, nós pedimos desculpas ao ministro e a você, telespectador. Isso é 100% nacional, feito aqui por brasileiros. E para completar... Na Amazônia, a informação chega de muitas formas. Pelo rádio, pelo celular, pela conversa no barco ou na feira. Mas o que acontece quando uma notícia que parece verdade é uma mentira perigosa? Então, eu estava no trabalho remoto, né, na época da pandemia. E eu tinha muitos diários para lançar, notas para fechar. E eu estava com a minha mesa abarrotada de trabalhos. E o meu celular estava do lado. E aí, de repente, caiu uma mensagem do Vamos Parar. E eu olhei rápido e, na minha visão, era para atualizar o aplicativo. Eu só apertei lá e continuei meus trabalhos. E aí, quando foi na outra semana, eu fui ao banco para sacar o dinheiro. Isso era próximo do Natal. Aí já tínhamos recebido o 10º e tudo mais. E aí, quando eu pedi para sacar, o caixa falou que estava zerada a minha conta. Eu pensei que ele estava brincando. Eu disse, como assim? E aí ele disse, não tem nada. E aí ele me mostrou lá, daí se você caiu, teve alguma ligação, alguma coisa, eu não lembrava. Né? E aí coloquei a minha memória para pensar, mas semana passada eu apertei um botãozinho lá de atualizar o aplicativo. Caí no golpe. E a gente foi procurar tudo, fiz BO. E aí tinha o nome de uma pessoa, a pessoa era laranja, né? E aí fiz um boletim, tudo, e aí Henrique falou que provavelmente eu não conseguiria resgatar esse dinheiro. A desinformação está em todos os lugares. Na Amazônia, ela pode afetar o meio ambiente, o sustento das famílias e até a sua saúde. Indo de vacinas até remédios caseiros, como o chá de andiroba. A fake news pode se espalhar rapidamente sem que as pessoas saibam o perigo. Então, a andiroba já é de conhecimento popular, que as pessoas mais antigas sempre usavam a andiroba para desinflamar a garganta, misturado com mel, para desinflamação, torções. No entanto, uma pessoa desavisada, ao ingerir uma quantidade muito grande desse elemento, dessa substância, pode sofrer com problemas estomacais, algum tipo de infecção, uma vez que ela é muito utilizada superficialmente na pele, para uso fora do corpo. Já não tem nenhum tipo de conhecimento científico a respeito da ingestão dessa substância. Antes a informação viajava pelos rios. Hoje ela chega em segundos pelos celulares. Mas a pressa de compartilhar faz com que as mentiras se espalhem mais rápido. O termo fake news, apesar dele ser recente, né, ele foi muito difundido de 2016 para cá, mas as informações falsas elas já são muito antigas, né, data de séculos e séculos atrás da história, né, que as pessoas já passavam informações falsas, porque a gente sabe que antigamente as informações eram difundidas de uma outra forma, né, a gente não tinha uma rede de internet que desse esse acesso rápido, então as pessoas levavam informações de um povoado para outro através de embarcações, através das estradas, por cavalos. Então, obviamente, muitas vezes por interesses, né, as pessoas espalhavam notícias falsas, mentiras, né, e então sempre existiu, né, informações falsas. E aí, ao longo da história, né, outros adventos foram facilitando essa propagação de informações falsas. Por exemplo, com a criação da imprensa, né, já se tornou mais fácil disseminar informações em larga escala. Então, às vezes, por interesses políticos, questões financeiras, né, se pagava ali para aquele jornal difundir alguma informação falsa, de maneira que atingisse mais pessoas num curto período de tempo. E aí, em 2016, já com o advento da internet, a gente pôde utilizar esse termo fake news, porque aí a gente sabe que tomou uma outra proporção justamente por conta, né, da rapidez com que se propaga e dificilmente você consegue voltar atrás, né, daquela informação e desfazer aquilo de maneira massificada. Então, tá aí o grande problema da fake news é esse.
porque depois que ela se espalha, é muito difícil a gente conseguir recuperar aquela informação. A ciência sempre busca avanços e tecnologias visando o bem-estar da sociedade. Entretanto, alguns desses avanços podem trazer perigos disfarçados. Bom, a inteligência artificial ela foi criada com o objetivo de auxiliar as pessoas a agilizar um serviço. Por exemplo, alguém que trabalha com criação de vídeos poderia criar um vídeo muito mais rápido do que, de repente, se fosse fazer tudo, né? Cada parte por parte. Só que aí tem gente que usa as ferramentas para o mal, qualquer ferramenta é assim. E aí tem ferramentas do tipo deepfake, que consegue colocar a foto de alguém, a voz de alguém em um vídeo com notícias falsas. Então, isso daí é uma das coisas que o uso para o mal da inteligência artificial que a gente tem que tomar cuidado. Para mostrar como é fácil criar fake news, enviamos um prompt para o ChatGPT criar uma imagem sobre como as águas barrentas podem ser mais saudáveis do que as águas tratadas. A imagem diz, extra, e o título, água barrenta da enchente é mais saudável que água tratada, disse especialista. Moradores de comunidades ribeirinhas relatam benefícios e explicam por que voltaram a beber água do rio. Moradores de várias vilas ribeirinhas do Amazonas estão trocando a água tratada da torneira pela água barrenta das enchentes e dizem que tem mais vida saudável com isso. Desde que começamos a beber água do rio, diminuiu o número de resfriados aqui na comunidade, afirmou Dona Maria, do bairro Vila do Pescador. A publicação cita uma pesquisa amostral feita por um coletivo independente, com 50 moradores que garantem que 78% preferem água barrenta. A imagem tem algumas características interessantes. Primeiro, a coloração, né? Vamos desconsiderar, por enquanto, os erros ortográficos, mas a coloração amarelada é para chamar a atenção e um título também bem chamativo. Então, ela tem um caráter bem sensacionalista, né? Uma água barrenta ser mais saudável do que uma água tratada, já começa por aí. Agora, uma coisa curiosa, e isso é desde a história da ciência, toda vez que você quer dar peso numa informação, é você dizer que é cientificamente comprovado, que é a fala de um cientista ou que é a fala de um especialista. E o título já traz logo, né? Diz especialista. Chama atenção também, outras características que aparecem no tipo de fake news, é que sempre tem uma pessoa que traz a fala, nesse caso você tem a fala de uma possível moradora, e a inteligência artificial cria até a imagem dessa possível moradora. Outra característica que sempre vai aparecer são informações falsas baseadas em estatísticas. Uma pessoa desinformada, ela acredita que há de fato uma pesquisa que fundamente isso. E sempre você vai ter ao final um compartilhamento, né? Que é para que você possa divulgar isso com mais pessoas. O que as pessoas desinformadas fariam? Se elas conhecem pessoas de região de várzea, acreditando nessa informação, ela vai propagar através do WhatsApp, através da internet, e vai fazer com que essa mentira se espalhe de cada vez mais rápido. Você já acreditou em alguma notícia e depois descobriu que ela era falsa? Teve uma notícia que vazou em um site de fofoca, que era de umas conversas de uma... Não sei se ela era influenciadora, mas eu acredito que era uma pessoa comum, que era conversas íntimas com o humorista Whindersson Nunes. Aí vazou nesse site de fofoca, e aí com o tempo a gente descobriu, com fontes confiáveis, que isso era tudo fake news, era tudo mentira. E que infelizmente acabou com um fim trágico, que a menina acabou se suicidando. Alexandre, é verdade que a água barrenta é mais saudável do que a água tratada? Isso até é uma coisa que eu posso dizer com certeza, porque eu tenho um projeto onde eu analisei essa água, que diretamente do Rio Amazonas, uma água barrenta, uma água também consumida pelos ribeirinhos. E segundo as análises laboratoriais desse projeto, a água, ela, além da turbidez, ela tem muitos coliformes fecais dentro dela, o que faz com que possa causar doenças e também outras bactérias. Como eu resolvi isso? A associação desse filtro com forno ecológico movido a energia solar fez uma limpeza nessa água, fazendo com que os coliformes fecais dela fossem zerados e ela se tornasse uma água potável. Então, água barrenta não é melhor do que uma água tratada.
Professor, agora quais seriam as possíveis soluções para que a gente consiga combater as fake news? Bom, fake news primeiro de tudo, é desconfiar de todas aquelas informações que você recebe à primeira mão. Então, buscar as informações em fontes confiáveis. Esse exemplo clássico que você trouxe, e o Alexandre acabou de te apresentar, você precisa fazer uma revisão, uma leitura de artigo, você pode pesquisar sobre os parâmetros da OMS para investigar. Então, investiga em sites de governo, em artigos, em revistas confiáveis e não em qualquer informação que não tenha nem fonte de pesquisa. Então, verifica a fonte de pesquisa e faz a busca na internet. E nesse âmbito escolar, os trabalhos de iniciação científica, eles ajudam muito. Por quê? Porque o aluno sempre parte de uma dúvida, uma pergunta, e ele tem que fazer uma investigação. E toda essa investigação, seja ela análise de laboratório, você vai ter que fazer uma descrição, um aprofundamento mais científico, ou uma revisão bibliográfica. Você vai ler artigos confiáveis. Isso ajuda muito a você formar essa mentalidade de procurar sempre por fontes confiáveis de pesquisa. Com ciência e inovação, é possível separar aquilo que é verdadeiro e falso. A desinformação é como um rio sujo, pode esconder vários perigos. E a verdade é as águas limpas do conhecimento. Você é o sol que brilha.